Estamos ao vivo. Vou colocar um títulozinho aqui. Enquanto somos eu e eu, daqui a pouco eu e você. Legal. Estamos chamando os seus seguidores. Deixa eu mandar aqui uma mensagenzinha para quem ainda não chegou. Bem-vinda aí, nossa primeira visitante. A ideia, gente, é que toda semana a gente tenha um bate-papo. Então, se você está chegando aí no nosso perfil pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Boa noite, Dona Jana, Senhora Isa, Rose. A gente vai semanalmente bater um papo curto, não vai ser nada muito longo não, para a gente ir guardando material para quem for chegando no perfil, para quem for querendo entender um pouco mais, tanto sobre altas habilidades, quanto sobre a adolescência, que é uma fase tão importante que a gente está passando. Tá, só um minutinho que eu perdi minhas coisas aqui. Foi mal, gente. Boa noite, Rose. E para essa live de hoje, a gente pensou em fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre a adolescência de uma maneira geral e pincelar alguns pontos que a gente vai, ao longo das próximas semanas, ir aprofundando, ir especificando, ir detalhando, tá? A gente pensou em trazer aqui a questão do baixo rendimento escolar e até de produção, com alguns trabalhos que já foram publicados na área, falar um pouquinho sobre a relação com a escola, a relação com a família e como muitas vezes é tão complexa, tão complicada, tão sofrida, mas também tão prazerosa, tão reconfortante, quando a gente consegue encontrar o equilíbrio com todas as dinâmicas, né, familiares que relacionam a superdotação e essa grande intensidade. Falar um pouquinho sobre as habilidades sociais, porque que muitas pessoas acham que a superdotação vai trazer inabilidades sociais, ou quais são essas dificuldades sociais que muitas vezes surgem com essa inteligência acima da média. Falar um pouquinho sobre áreas de interesse, como a gente vai poder não só estimular, desenvolver e manter essas áreas de interesse, a abertura, o acolhimento, o afeto e como isso tudo vai ser significativo para o dia a dia do jovem, da jovem, dentro da superdotação. Quem tinha que chegar nesse momento já chegou. A gente vai, ao longo do tempo que for passando, outras pessoas eu acredito que vão chegando e eu espero que a gente possa pelo menos um pouquinho somar. Vou acenar de volta. Que a gente possa somar um pouquinho então na dinâmica de cada um. Então, para quem ainda não nos conhece, nós somos a equipe Vida e Superdotação. Somos pais que mergulharam de cabeça, de corpo e de alma no universo das altas habilidades, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Para quem já vive e convive com os dilemas da superdotação, especialmente na adolescência, que é uma fase tão intensa, fica fácil a gente entender que quanto mais buscar, quanto mais estudar, quanto mais a gente aprender, um pouquinho menos pesado vai ficando toda essa fase de desenvolvimento de interação da nossa adolescente ou do nosso adolescente. O foco hoje vai ser com relação à adolescência, mas em outros momentos a gente vai trazer um pouquinho também da superdotação na infância, superdotação na vida adulta e a superdotação em todas as fases, até porque quando a gente fala em vida, e aí esse é o grande ponto da nossa empresa, do nosso trabalho e do nosso foco, a gente não está falando de uma única fase ou de um produto que é, na maioria das vezes, visto como a superdotação. A gente tem a vida desde o seu nascimento até a sua conclusão, com a morte, com
esse processo de fechamento de um ciclo, uma possibilidade de interação, de desenvolvimento, de sofrimento, de desenvolvimento, e a gente acaba tendo uma mania de pensar que essas fases elas vão acontecer de maneira racional, gradual e organizada. E para quem já vive a vida na prática, que eu diria que todo mundo que está aqui sabe que a vida não funciona desse jeito. Ela é dinâmica, ela é intensa, ela tem uma série de fatores que estão influenciando e interrelacionadas o tempo inteiro. E especificamente dentro da superdotação, a gente tem uma repetição de um dos mitos como se fosse um rótulo de que é aquilo ali para sempre e acabou. E a gente já sabe que a vida não funciona desse jeito. Pensando especificamente na adolescência, então para hoje eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência e falar um pouquinho dessa relação da adolescência com a superdotação, para a gente poder ir abrindo uma série de portas, uma série de janelas, uma série de temas para a gente ir aprofundando então ao longo dos nossos encontros. A adolescência por si só ela já é uma fase complexa. Ela representa uma fase de transição que a maioria das pessoas leva em conta só a cronologia com relação à data de nascimento, mas hoje a gente já tem estudos da neurociência mostrando que a adolescência está muito mais relacionada a um amadurecimento neurológico, a um amadurecimento e a um desenvolvimento biológico que tem toda uma relação também social, emocional, muito mais do que colegial, de acordo com as fases que a gente colocou de estudo na nossa sociedade. A galera perpetua a ideia de que a adolescência ela se conclui com o fechamento, ou melhor, ela se completa com a conclusão do ensino médio. De que supostamente você completou 17, 18 anos ou entrou numa faculdade e acabou a adolescência, você entrou na vida adulta e dali para frente você já tem os pesos, as responsabilidades e as obrigações de arcar com todo o peso da vida sozinho. Existem algumas culturas, inclusive, no nosso mundo que levam isso muito ao pé da letra. Se a gente for fazer um comparativo de Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, nos Estados Unidos eles têm uma cultura de empurrar o adolescente para fora de casa a partir do momento em que ele foi para a universidade, vai tocar a sua vida para lá e você vem aqui só nos visitar cada 6 meses ou a cada ano. Aqui no Brasil a gente já tem uma política diferenciada, não é desse rompimento, desse afastamento com a entrada na universidade, mas a gente tem sim a ideia de que aquela criatura concluindo o ensino médio, adentrando uma universidade ou completando sua maioridade, ela se tornou um indivíduo adulto e com isso já deveria ter as responsabilidades, a maturidade, a capacidade de lidar com todos os seus problemas. Felizmente, hoje nós já temos uma série de estudos e evidências científicas mostrando que essa fase ela é bem mais longa do que a nossa maioridade civil. Ela vai ali até os 22, 23, 24 anos, levando em conta alguns fatores que naturalmente vão influenciar, né? A sociedade no qual a gente está inserido, todo o amparo, o apoio e o auxílio que a gente recebe também da família para ter um bom desenvolvimento da nossa identidade, da nossa personalidade. Para isso, eu vou falar um pouquinho de maneira breve, não vou entrar em grandes aprofundamentos teóricos hoje não, mas a gente tem o ser humano começando ali na sua infância ainda uma relação total de dependência e inclusive de confusão, de separação de quem sou eu para quem é a família ou para quem é a pessoa com quem eu nasci grudado. Vamos começar falando um pouquinho aí da mãe, dessa relação de dependência em sua grande maioria das vezes com a mãe, né? Tanto pela questão da gestação, do parto, da amamentação e de todo esse processo inicial da infância onde a gente precisa criar um vínculo de confiança e que ele vai se estendendo ao longo da infância e a gente vai começando a entender e a enxergar que somos pessoas independentes daqueles outros seres que nos cercam no seio familiar e o mundo ele vai tomando uma dimensão cada vez maior
Então a gente começa num ciclo bem pequeno do eu e vai começando a ampliar a visão, a interação social, essa relação, além da nossa família, com uma sociedade, dentro de uma escola, ali na crechezinha, no maternal, dentro de uma escola nas séries iniciais, como a Jana acabou de colocar aí o primeiro setênio. Então, esses primeiros 7 anos de vida são muito voltados para o eu e para esse meu processo de descoberta, de criatividade, de curiosidade, de experimentação, de testes e tudo mais. A gente vai entrando na segunda fase, aí, no segundo setênio. Não vou falar muito nesses termos específicos hoje, não, mas a gente vai passando nessa fase de transição da infância para a vida adulta, que é o que a gente naturalmente chama de adolescência. A adolescência, ela é uma fase de transição, ela é uma fase de experimentação, ela é uma fase de separação, de rompimento, de individualização, de experimentação, de conexão, de intensidade. E essa intensidade, ela precisa ser acompanhada de acolhimento, de afeto, de carinho, de atenção. Não é só de repressão, de bronca e de reprovação. Tem uma série de fatores aí que vão influenciar nessa relação, seja na dinâmica escolar, na dinâmica familiar, na dinâmica pessoal, individual, social, hormonal. E eu espero que ao longo desses nossos encontros, eu vou repetir isso em vários momentos, a ideia é que toda sexta-feira a gente bata um papo aqui curto, a gente vai manter só até 8h30, 40, 45 minutos, mas que a cada sexta-feira a gente consiga falar um pouquinho de algumas das áreas da adolescência, de algumas das áreas da superdotação, de algumas das interações da superdotação na adolescência, trazendo alguns ganchos com relação à infância, que vão influenciar na adolescência, a família, que vão influenciar na adolescência, a sociedade, que vai influenciar na superdotação, e o tempo inteiro a gente vai fazendo essa costura, então, de fatores que influenciaram, que influenciam e que vão influenciar. É natural que aqui a gente não tem receita de bolo, a gente tem algumas receitas já testadas e aprovadas, e eu vou compartilhar algumas delas aqui com vocês. Não só pela prática nos atendimentos, mas pelas teorias de estudo e pela junção aí de família, que trabalha com a superdotação, de família, que vive dentro de casa a intensidade da superdotação, e coisas que funcionaram e que podem funcionar, coisas que não funcionaram e que com você também pode funcionar, tá? Então, para quem está chegando aí depois, bem-vinda. Espero que vocês aproveitem esse nosso momento aqui, então. Falando então mais um pouquinho com relação a essa fase de transição. A gente vem de uma fase muito voltada para o eu, muito voltada para o carinho, para o acolhimento e para a orientação do pai, da mãe, do avô e da avó, que para uma criança acaba sendo o grande ponto de referência. E esse grande ponto de referência é natural que vai nortear a fase da adolescência, mas a criança ainda não tem muito bem definido esse processo de identidade, esse processo de individuação, esse processo de escolha e principalmente a ideia de suas consequências. Porque enquanto a gente é criança, grande parte das consequências que a vida apresenta para a gente vai passar por um acolhimento, um auxílio do pai, da mãe, do vô, da avó, do irmão, do tio, da tia, resolvendo aquele problema. Então, durante a infância, a gente ainda está num processo de começar a entender sobre consequências. E aí, a gente não tem isso muito bem estruturado, muito bem definido, porque a gente está o tempo inteiro interagindo e obedecendo, seguindo todo um padrão familiar. Na adolescência, quando a gente começa a viver de maneira mais intensa esse processo de individuação,
E aí eu quero deixar claro para vocês que esse processo de individuação ele vai sofrer as interferências da família, vai sofrer as interferências da religião, vai sofrer as interferências da ausência de religião, vai sofrer as interferências da condição social, vai sofrer as interferências da escola que frequenta, se é uma escola mais aberta, se é uma escola mais tradicional, se é uma escola mais acolhedora, se é uma escola mais punitiva, se a família ela é mais aberta e mais afetiva, se ela é uma família mais tradicional e mais punitiva. E todo esse processo inicial de orientação vai sofrer agora um choque, muitas vezes, de realidade na adolescência. Com histórias e vivências que a criança experimentou dentro de sua casa e que ela cresceu tomando aquilo como verdade absoluta, porque as crianças, é interessante, elas idolatram tudo que o pai e a mãe falam, óbvio que na grande maioria das vezes, levam aquilo ali como verdade absoluta e tem dentro da imagem dos seus as pessoas mais bonitas, mais importantes, mais interessantes e mais relevantes de todo o universo. Quando vão começando a conviver socialmente, começam a trocar as histórias com as outras crianças, para quem aqui ainda tem criança pequena, é natural que vai ouvir muito a criança comparando seu pai com outros pais e sempre com a ideia de que seu pai é melhor, sua mãe é melhor, a comida de casa é a melhor e coisas do tipo. Quando a gente vai entrando na adolescência, vai começando a entrar em confrontos e conflitos das verdades que a gente trouxe de casa como verdades absolutas, com as verdades absolutas de outras crianças, de outras realidades, de outras vivências. E aí a gente vai começar agora a fazer a interação, a conexão, a mistura do que eu aprendi como verdade e o que a sociedade está apresentando para mim agora como verdade. E isso traz para o pré-adolescente um choque. E aí vai começar a questionar, às vezes, as verdades que ele escutou dentro de casa, do pai e da mãe, e vai ver que não é bem assim, ela não é absoluta. E aí começa a questionar as outras coisas que pai e mãe trazia como verdades, que pai e mãe repetia como verdades, e acabam por iniciar alguns conflitos, alguns confrontos, por questões até de questionamento nesse início de adolescência. E aí é uma coisa que é bem comum, inclusive, de acontecer em uma certa fase de rebeldia, de questionamentos, de argumentação. E dentro da superdotação a gente sabe que isso tende a ser muito mais intenso. A adolescência em si ela já traz a intensidade. A adolescência somado e acrescido à superdotação é uma intensidade ao cubo, elevada à quarta potência ou às vezes até mais. A gente tem então que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de afeto e um pouquinho mais de acolhimento. E esse é um ponto que eu vou ficar também trazendo para vocês o tempo inteiro. Estamos aqui em vários momentos em defesa da adolescência, porque historicamente ela já foi taxada como aborrecência, ela já é rotulada e é trazida de maneira pejorativa, negativa e depreciativa, e isso faz com que o jovem ou a jovem que está passando por esse processo aí de validação da sua identidade, de validação das suas ideias, de experimentação dos seus desejos e curiosidades como algo inadequado, inapropriado, porque a sociedade o tempo inteiro está repetindo que a adolescência é uma fase negativa, é uma fase problemática, ou como durante muito tempo, pelo menos minha geração escutou, e talvez a de vocês, já que a grande maioria aqui é pai e mãe, escutou como aborrecência, como se fosse de escolha do adolescente ou da adolescente estar aborrecido, ou agir de maneira mais intensa ou de maneira mais explosiva. Na adolescência a gente tem uma série de fatores que influenciam o seu cérebro, seus hormônios, seus desejos, seus anseios, suas vontades, suas curiosidades. Está passando por um upgrade cerebral. Vou dar um exemplo que vai ficar, acho que, bem fácil de entender. Vocês já devem ter visto a transição de uma lagarta para uma borboleta. Ela vai passar por uma fase de transição
de metamorfose, que é a pupa, onde para poder se transformar em uma borboleta, que eu vou colocar aqui como sendo a vida adulta, ela vai ter que se rasgar. Ela vai ter que literalmente passar por um processo de mudança tão intenso, só que muitas vezes essa intensidade não é acolhida, não é compreendida, ela é criticada, ela é apontada e isso gera para o adolescente e para a adolescente um momento de sofrimento e de isolamento muito maior, muito mais severo do que poderia ser. Como a gente está falando de um processo aí de individuação, esse processo de formação da sua própria identidade, onde quem está passando pela adolescência vai pegar toda a bagagem do que ele ouviu, viveu e tomou como verdade absoluta na infância, com o que está experimentando agora, com o que está vivenciando agora, nessa interação social mais intensa com os seus pares, adolescentes, que têm vivências, que têm experiências e que vão passar a ser para eles outras referências. Como que eles podem passar por essa fase de maneira menos dolorosa, menos, como é que eu posso dizer, sofrida? E aí, um dos pontos que a gente vai trazer de maneira hoje bem superficial, mas que ao longo dos próximos encontros a gente vai trazer para vocês, é o papel da família nessa fase tão importante e tão significativa de definição das escolhas, várias delas, das decisões, várias delas, e como isso pode ser menos pesado ou talvez até mais leve para o adolescente e para a adolescente. Na adolescência, a gente passa por um rompimento desses valores familiares, dessas verdades absolutas e da busca de novas referências. Romper esses parâmetros repetitivos ou essas verdades é sempre desconfortável e sempre muito dolorido. Se eu tenho uma família que tem essa compreensão de que é uma fase, que tem esse acolhimento afetivo e emocional, para não apertar demais, mas demonstrar também um porto seguro, uma orientação e não um ordenamento, a tendência é que o jovem ou a jovem, nesses momentos de dor, de sofrimento ou de curiosidades, consigam buscar o pai e a mãe como esse porto seguro. Porque eu acho que o grande ponto é esse. A gente precisa olhar para o adolescente, entender que para esse processo de amadurecimento e de desenvolvimento, assim como o exemplo que eu estava dando da lagarta virando borboleta, a gente não pode antecipar cortando a pupa, aquele casulo, porque a gente pode forçar um momento, uma ação, uma atitude, ainda antes do momento ideal. E isso fazer com que esse rompimento ou esse afastamento, ele seja muito mais doloroso, ele seja muito mais sofrido. A adolescência traz pra gente, dentro desse momento de formação de uma nova identidade, a busca de novas referências. Essas novas referências, elas podem ser os colegas do nosso dia a dia, pode ser um irmão mais velho, pode continuar sendo o pai ou a mãe, pode ser um professor, pode ser um ator ou uma atriz de cinema, pode ser um blogueiro, um youtuber ou um influencer. Mas o fato é, na adolescência, o adolescente está com o seu radar aberto a novas referências. E essas novas referências, naturalmente, elas podem ser boas ou ruins. E elas vão sofrer toda uma interferência do que a gente deu de bagagem na infância, para poder fazer essa conexão do que eu vou aprovar, do que eu vou aceitar, do que eu vou experimentar, do que eu vou testar, do que pode ser bom para mim ou não.
dentro dessa fase então de experimentação. É uma fase onde as opiniões que são dadas, muitas das vezes, elas vão ser desconsideradas, principalmente quando elas são de cunho negativo, para eu não experimentar, para eu não fazer, porque o cérebro do adolescente ele está estimulando a experimentação. Então, o simples aconselhamento ou ordenamento para o seu adolescente ou para a sua adolescente não faz isso ou faça aquilo, às vezes para o cérebro vai soar muito mais como uma barreira a ser superada do que a uma orientação a ser seguida. Esse ponto de ter uma referência, e eu queria que vocês entendessem isso já de maneira bem clara, porque eu vou trazer em outros momentos, mas que é algo importante para que vocês entendam, a referência não necessariamente ela precisa estar do lado ou estar acompanhando a cada passo. A referência ela tem que ser um ponto ou um comportamento ou uma pessoa que vai, nos momentos em que o adolescente ou adolescente precisar, sabe que está ali para se referenciar. É um ponto onde ele ou ela sabe que mesmo distante vai conseguir enxergar. Sabe que mesmo experimentando em outros cômodos ou em outros momentos ou com outros públicos, vai poder resgatar aquela vivência, aquela experiência ou aquela conexão. A referência, ela não tem que estar 24 horas do lado do adolescente ou da adolescente. Porque, por mais que o pai e a mãe queira, possa e deva ser uma referência, você sabe que sua vida ela não pode ser exclusiva e nem é saudável que você esteja o tempo inteiro sendo essa única e exclusiva referência para o seu adolescente ou para a sua adolescente. Quando a gente tem adolescentes, então, com comportamento de superdotação, que já, por questões cognitivas, por questões de maturidade, por questões de área de interesse, já estão buscando outras referências, muitas vezes mais aprofundadas ou muitas vezes mais maduras, que eu sei que vocês já devem ter vivenciado aí com seu jovem ou com sua jovem, referências que às vezes para você estão muito além do que você buscaria ou do que seria o ideal. Essa é uma necessidade do cérebro adolescente de um superdotado sendo saciada, de buscar coisas mais intensas, coisas mais aprofundadas e coisas mais significativas para a sua área de interesse. E quando a gente pega, falando um pouquinho agora de cunho social, dessa questão da sociabilidade, quando a gente pega outros adolescentes na mesma classe, na mesma faixa etária, mas que não compartilham dos mesmos assuntos de interesse, da mesma intensidade, dos mesmos gostos, das mesmas funções cognitivas, a gente tem um adolescente que fica sem referências, ou que vai tentar se encaixar nas referências da grande maioria. Ah, porque a galera da minha sala só fala do jogo XYZ. E nem é um jogo que eu curto. Que referência que ele vai ter para um jogo que ele gosta, ou para um estilo musical que ela gosta, ou para uma área de interesse acadêmica ou cognitiva que lhe interessa? E aí é onde dentro da adolescência de superdotados, a gente acaba tendo um afastamento ou um isolamento social para tentar buscar, mesmo que inconscientemente, outras pessoas ou outras coisas que vão suprir essa carência. E aí eu não posso deixar de falar de como esse mundo social tecnológico acaba passando para o jovem e adolescente uma falsa sensação de pertencimento, de referências e de acolhimento com a rede social. O cérebro está buscando pertencimento, referências e exemplos. Se eu não tenho isso no meu dia a dia familiar, no meu dia a dia escolar, o meu cérebro tem essa necessidade, ele vai buscar isso dentro das redes sociais. E aí é onde a gente vê os adolescentes ficando de maneira muito intensa
buscando Twitter, Instagram, Discord, jogos, porque o cérebro tem essa necessidade de referências, de pertencimento e de socialização. Só que não necessariamente essas vão ser as melhores referências, vão ser conexões profundas e reais, e nem sempre vão trazer a melhor experimentação. Isso para um cérebro intenso, para um cérebro sedento, como tende a ser o cérebro de um adolescente superdotado, faz com que essa desconexão ela se torne ainda mais intensa. E aí vou até já aproveitar esse gancho para falar de como é importante a gente favorecer e permitir aos nossos jovens que têm um comportamento de superdotação essa interação com pares, essa interação com outros jovens que tenham interesses parecidos, interesses semelhantes ou intensidades também semelhantes. Por quê? Como o adolescente está buscando referências, e aí como a Márcia acabou de colocar aí, que é um ponto que preocupa, como o adolescente está buscando essas referências e o cérebro de um superdotado ele tende a ser muito mais intenso do que um cérebro de uma pessoa neurotípica, a gente vai até falar disso em uma outra live, dessa sobreexcitabilidade, desse excesso de intensidade, desse excesso de estímulos, ele se sente cada vez mais desconexo porque o restante da galera não sente as coisas do jeito que ele sente. Não pensa as coisas na intensidade e na profundidade que ele pensa. E isso gera, para um adolescente superdotado, uma ideia de não pertencimento, de desconexão, de... Sumiu agora a palavra. Como se fosse de falsário, não. De impostor. De estar sendo um impostor muito mais intensamente. Por quê? O adolescente por si só, ele já se compara. Porque o cérebro já está buscando referências e essas referências acabam se tornando comparações. E aí ele não encontra pares, não encontra semelhantes e não sabe que outras coisas ali vão servir para ele como referência e ele não se encaixa e não se assemelha com mais ninguém, reforça ainda mais essa ideia de ser um impostor, de não pertencer e isso gerar um sentimento ou uma sensação de afastamento muito maior. Então... só concluindo a ideia do que eu ia falar da questão do grupo, já aproveitando também e fazendo uma divulgação, um dos trabalhos que a gente tem feito hoje, que tem trazido um resultado inclusive muito bacana e significativo, é oportunizar aos jovens, aos adolescentes e às adolescentes um encontro em grupo, que é o Germinação, onde a gente traz um ambiente estimulante, desafiante, livre, também para que eles experimentem e compartilhem seus gostos, seus interesses, seus desejos, suas vontades com outros semelhantes, com outros pares que, e na grande maioria das vezes, vou abrir aqui esse parênteses para vocês, eram jovens que não estavam conseguindo encontrar essa conexão dentro do ensino regular, dentro do seu grupo familiar, e isso fazia com que a sensação de não pertencimento fosse muito mais intensa. Isso se tornou muito mais significativo e mais presente nesses 2 anos de pandemia. A gente está com um afastamento social forçado, esse ano reduzido, porque as escolas, de certa maneira, voltaram ao seu atendimento presencial, acho que 100%, mas até no ano passado, a gente passou aí pelo menos 1 ano e meio praticamente com aula remota, por uma conexão desconexa. Porque essa vida de busca por referências, por conexões, por pertencimento, ela não aconteceu. Ou ela aconteceu de maneira muito precária, onde um cérebro ainda em formação, um cérebro ainda em desenvolvimento, um cérebro ainda buscando referências, perdeu essas referências. E ficou como
Sabe quando você vai sair, vai para um lugar desconhecido e a sua única referência era o GPS do seu celular? Porque você não conhece nada do que tem ali, você não conhece ninguém que está passando por ali, você não encontra pessoas para você pedir uma orientação de referência de para onde seguir, porque você está chegando ali pela primeira vez e a sua referência, que poderia ser o GPS do seu celular, você está sem sinal, está sem conexão via satélite ou Wi-Fi ou qualquer outra pessoa que você pudesse de alguma maneira ter uma referência. Você ficou às cegas, ficou no escuro. Imagina agora teu adolescente ou a tua adolescente nesse período de pandemia, onde o cérebro dele está buscando sinal, está buscando conexão, está buscando referências e não tem. Porque essa conexão por tela, ela é fria, ela é distante e na grande maioria das vezes, seja por escola pública ou seja por escola particular, o teu filho e a tua filha não conseguia falar do que sentia, dos anseios que tinha, porque a escola ela tinha uma série de conteúdos para passar ou uma série de questões proformes a cumprir e ali o teu adolescente ou a tua adolescente deixou de ser uma pessoa e passou a ser um IP, uma conexão, uma carinha estática, porque na maioria das vezes eles estavam ali de janela de câmera fechada e tanto fazia estar ali ou não estar ali para essa interação social, o que fez com que a maioria deles e delas desenvolvesse uma sensação de não pertencimento, de menos-valia, que gera uma tendência depressiva, que traz uma série de problemas de cunho social e emocional e que eu sei que a maioria de vocês hoje tem vivido isso de maneira bem intensa dentro de casa. O adolescente superdotado já vive isso ao natural. Acrescido com pandemia, com afastamento social, com perda de referências, com uma série de fatores, tornou isso ainda mais intenso. E aí o que eu queria falar com isso? Para não perder de novo esse gancho. Nós, adultos, pais, mães, avós, professores, professoras, vamos precisar de um afeto, de um acolhimento, de uma compreensão, de sermos referência de Porto Seguro muito mais intensa do que era antes. É onde a estabilidade emocional, é onde a estrutura para lidar com os conflitos, com os problemas e com as situações, elas vão ser muito mais significativas e necessárias para que o seu adolescente ou a sua adolescente tenham bagagem para saber como agir. Lembra mais pro comecinho de hoje que eu falei que eles vão levando as bagagens da infância? As bagagens da infância eles vão replicando e repetindo quase que em 100%. A criança tende a ser o espelho dos adultos que ele convive. Na adolescência, eles já vão começar a passar por um filtro e algumas combinações, mas você continua sendo uma referência, boa ou ruim. Então temos sim um papel muito significativo nesse momento que os adolescentes estão passando, dentro de um período no qual, para muitos deles, é como se tivesse apertado um pause nesse amadurecimento cerebral. E a gente vai conviver com adolescentes mais velhos cronologicamente, mas menos maduros emocionalmente, intelectualmente e cognitivamente do que a gente tinha antes na pandemia. E a gente vai precisar ser, sim, um porto seguro de acolhimento, de afeto, de carinho e de motivação para que eles consigam se reconectar, para que eles consigam voltar a readquirir o seu ritmo de desenvolvimento, que naturalmente já ia ser sofrido na adolescência, e para esse cenário que a gente está vivendo, eu digo para vocês que está muito mais. O que mais que eu tenho para falar para vocês hoje? Dentro desse contexto de família, de atendimento a jovens, e que eu acredito que vocês que já estão acompanhando a gente aqui nesse perfil, ou que as famílias que já fazem parte dos atendimentos que a gente oferta, nosso objetivo principal é auxiliar na vida do jovem,
na vida da família. E aí, pensando nisso, a gente vai iniciar agora em março um acompanhamento familiar, um grupo de pais, de mães, de avós, de familiares que lidam diariamente com o superdotado ou com a superdotada e que às vezes precisa de um espaço para ouvir, para falar, para pertencer, porque eu acredito que a maioria de vocês já tenha passado por isso. Nós passamos quando descobrimos a tal da superdotação nos nossos filhos. Precisar de referências, precisar de exemplos, precisar de ouvidos, porque tem momentos em que a gente está precisando só falar. E o que acontece na maioria das vezes? O pai e a mãe tá tão focado e preocupado em ofertar algo para o filho e para a filha e não olha para si. E tem uma fala que é muito significativa, que eu sei que a gente sabe isso muito bem na teoria, mas que é muito difícil na prática. Quem já andou de avião sabe, a aeromoça ou o aeromoço, quando vai fazer uma explicação ali do caso de despressurização da cabine, fala que primeiro a gente deve colocar a máscara de oxigênio na gente para depois colocar em quem estiver ao nosso lado. E uma coisa que é muito comum, nós, pais e mães, focamos muito em tentar ofertar, fazer pelo nosso adolescente, pela nossa adolescente e esquecemos da gente. E quando a gente tem, muitas vezes, um ombro, quando às vezes a gente tem um exemplo, um acolhimento, uma história, uma vivência que eu vou poder aplicar, replicar ou experimentar na minha casa, a gente sabe que isso é de grande valia e de grande significância, tá? Então, a gente vai começar esse grupo para pais, inicialmente com pais que já fazem parte, que seus filhos fazem parte do nosso atendimento, mas a ideia é depois a gente abrir para outros pais, mães, tios, tias, avós e outras pessoas que convivam com a superdotação e já sabem como ter um pouquinho de orientação e referência pode ser bem significativo. Para os nossos jovens, eu não vou, como eu já disse para vocês, a ideia não é se alongar muito nesses bate-papos, mas eu quero aproveitar e falar de coisas que a gente oferta e que podem eventualmente ajudar a você, pai ou mãe de adolescente, e a você também adolescente que está aqui ouvindo, que está passando por essa fase tão sofrida de transição. A gente tem o grupo que ao longo das semanas a gente vem trazendo temas, assuntos, acontecimentos e experiências que podem auxiliar vocês nessa fase, que é o Germinação, que não é exclusivo para quem tem comportamento de superdotação, ele é voltado para, mas não é exclusivo para, mas é um espaço onde a gente tem presenciado a cada semana mais conexão e pertencimento. Ele acontece toda semana, a gente tem 3 horários já onde eles acontecem, e para quem tiver curiosidade e quiser saber mais detalhes, manda depois um direct para a gente, uma mensagenzinha no WhatsApp, mas ele é aberto para você poder entrar e sair a qualquer momento. Então, ele não tem uma pauta definida de conteúdo, de formalidades ou de coisas do tipo. Os encontros a gente vai construindo a cada semana, inclusive pelas áreas de interesses dele, porque eu acho que esse é o grande objetivo. Se aquela galerinha daquele dia curte muito anime, a gente vai fazendo muitas atividades relacionadas ao anime, ou aos assuntos, ou aos temas, ou aos dramas que eles estão vivendo, seja escola, seja família, e enfim. É uma parada muito dinâmica e muito interativa. A gente trabalha muito com jogos e através dos jogos a gente consegue trabalhar também questões emocionais, frustração, planejamento, expectativas, anseios, desejos e tudo mais, permitindo ao adolescente não só a sensação de pertencimento, mas de autoavaliação e de descobrimento de coisas que ele vai experimentar e que, tanto pela pandemia ou que pela ausência de referências, eles precisam, e é o que a gente tem tentado, e eu vou dizer que de grande maneira, em vários momentos a gente tem conseguido. Perfeição não temos e a gente sabe que não vai ter, mas a gente está sempre aberto a buscar e a experimentar e inclusive a receber sugestões de vocês. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar,
que acaba sendo mais voltado para as especificidades de você, querido e querida adolescente, é a mentoria, que é o atendimento individualizado, onde o foco é você. Não é uma sessão de terapia, mas traz para você uma oportunidade de reflexão, de planejamento em cima das tuas habilidades, das tuas áreas de interesse, das tuas dinâmicas de vivência familiar, escolar e coisas do tipo, mas voltadas para você. E é natural que, como estamos passando por uma fase de desenvolvimento, essa fase de desenvolvimento traz fatores pessoais, individuais, coletivos e sociais. Às vezes esse trabalho no coletivo e no individual pode ser bem significativo. Então, deixo aí mais essa dica para vocês. Chico, você está fazendo isso só para fazer esse merchan? Para quem já nos acompanha, vocês já sabem que não. Para quem está vendo aí pela primeira vez, entendemos que isso é importante e significativo também, porque muitas das vezes o jovem está passando por essa fase e não tem essa referência de pertencimento. É importante ele saber que existem, não só o nosso grupo, não só o nosso atendimento, existem vários outros. E como esse enriquecimento para a superdotação, esse atendimento adicional para a superdotação, pode ser, às vezes, o porto seguro que ele ou ela ainda não tinha encontrado. Para uma sociedade que é perversa, para uma sociedade que é altamente comparativa, para uma sociedade que é altamente taxativa e cheia de rótulos, onde o adolescente por si só, ele já entra numa fase de sofrimento por não encaixar ou não se sentir igual ao que a grande maioria é, e a gente já sabe que dentro do adolescente superdotado, dentro da adolescente superdotada, isso se torna muito mais intenso, porque as suas singularidades, as suas particularidades, as suas características individuais, elas são tão mais discrepantes de todo o resto, e essa sensação de não pertencer, ela também é muito mais intensa, eles precisam dessa referência. E aí um ponto que eu bato muito na tecla, gente, seu filho e sua filha não é apenas o produto que ele apresenta ou representa, é uma pessoa. E a gente tem hoje um embasamento teórico muito significativo trazendo a pessoa com superdotação, a pessoa com deficiência, a pessoa com determinadas características. E durante muito tempo a gente colocava a superdotação à frente, a deficiência à frente, os problemas à frente. E entendemos hoje, pelo menos um pouco das pessoas já entendem, que todas essas características, sejam elas físicas, emocionais ou comportamentais, elas acompanham a pessoa em todo e qualquer ambiente onde ele frequente, onde ela frequente, e que não tem como separar. Então, para a gente poder trazer esse acolhimento para o jovem, essa ideia de formação da sua identidade, de que principalmente ele ou ela precisa levar em conta a ela mesma, quais são as minhas aptidões, meus desejos, meus interesses, minhas habilidades, meus pontos fortes, meus pontos fracos, que vou poder utilizar na sociedade e não apenas ficar buscando um referencial fora para eu repetir como se eu simplesmente fosse um mero repetidor. Por mais que a gente saiba que a escola ela tende a perpetuar esse modelo de repetição, nós crescemos assim. Nossos professores, os professores dos nossos filhos, em sua grande maioria, perpetuam esse modelo, mas é importante, dentro desse núcleo, desse nicho da superdotação, a gente reforçar cada vez mais que a sua maior qualidade é a sua individualidade e não a sua repetição. Todos aqueles que conseguiram alcançar êxito, destaque, seja ele profissional, seja ele social, se a gente for pensar dentro das suas áreas, grandes artistas, grandes cientistas, grandes pesquisadores, grandes professores, grandes pais, grandes mestres, grandes tudo, foram aquelas pessoas que conseguiram entender que eu posso usar referências junto das minhas qualidades para eu poder ser a minha melhor versão e não apenas repetir aquela melhor versão de outra pessoa. Então, eu vou começando a fazer o fechamento de hoje, porque como eu já falei,
Essa live ela vai ficar gravada para vocês poderem compartilhar se acharem que pode ajudar alguém, para que vocês possam voltar aqui depois e assistir. O objetivo hoje não foi trazer grande aprofundamento teórico, foi de dar algumas pinceladas e cutucadas com relação a vários temas que a gente vai trabalhar ao longo dessas lives semanais que a gente vai fazer, mas gostaríamos de deixar aqui algumas portas abertas de conexão, divulgando alguns dos nossos trabalhos, dos nossos atendimentos, para aqueles que tiverem necessidade ou interesse saibam que aqui a gente tem esses portos seguros para vocês também, tá? Temos o acompanhamento aos pais, que a gente chama de bate-papo com especialista. Nós temos o atendimento em grupo para os jovens, que é o Germinação, onde a gente fala muito na ideia de plantar sementes, já que seríamos solos, e esses solos eles podem estar bem preparados para germinar sementes ou não. Eles trazem sementes e nós também, e aí a gente está dentro de uma grande coletividade aí de cultivo, que é a vida em si. A gente tem esse acompanhamento individualizado, que é o mentoria, e a gente vai iniciar o grupo de família. Para quem já nos acompanha, a gente já começou a falar algumas coisinhas aí acerca disso. Para a próxima semana, quem estiver presente aqui com a live, a gente vai oportunizar a vocês alguns descontos. Então, a gente quis primeiro dar esse aviso, esse alerta, e aí na semana que vem a gente espera que isso possa abarcar mais pessoas. Nós temos dentro dos nossos atendimentos uma coisa que eu não posso deixar de falar, nós temos o atendimento social, tá? Se você por acaso tem essa necessidade, tem essa vontade, mas eu não consigo arcar, não deixe de procurar a gente não. A gente tem atendimento social parcial, a gente tem atendimento social completo, e se a gente fosse falar hoje, a gente acaba tendo até mais atendimento social do que integral, mas o grande foco, como nós já deixamos transparecer para várias das pessoas que nos acompanham, foi de unir sim uma empresa com todo nosso acolhimento, afeto e carinho que a gente desenvolveu pelas dificuldades que a gente passou nos descobrindo pais de superdotados, pela falta de acolhimento e de assistência, pelo acolhimento e pela assistência que nós recebemos, que foi um ponto chave para que nós chegássemos onde chegamos. Então, a gente está aqui abertos para que vocês possam, a qualquer momento, nos procurar e, se tiver ao nosso alcance, a gente poder ajudar a nossa empresa. Então, a Vida e Superdotação, ou Vida na Superdotação, Vida com Superdotação, é o que nos vai trazer essa grande diferença, essa grande referência, porque a gente não quer ser só um profissional ou uma profissional que vai rotular teu filho ou tua filha e falar é superdotado e agora a vida segue, que a gente sabe que não funciona desse jeito. A gente quer dar a vocês a possibilidade e o acompanhamento e a assistência a qualquer momento que vocês estiverem precisando, seja num momento de grande alegria ou num momento de grande dificuldade. A gente está aqui enquanto família superdotada, vivendo na superdotação, para de alguma maneira te dar um acolhimento, tá bom? Eu agradeço a todos e todas que estiveram aqui ao vivo, que vão estar aqui depois acompanhando a gente com essa gravação. A gente vai fazer um ponto importante. Na última live desse mês, na verdade vai ser na primeira live do mês que vem, porque cai no dia 1º de abril, a gente vai fazer uma live só de perguntas, tá? Então, em alguns momentos a gente já vai abrir a caixinha de perguntas ao longo da própria live, dependendo do assunto, mas a ideia é que todo mês a gente tenha uma live só de perguntas, que a gente vai recebendo aí ao longo das semanas, tá bom? Então, agradecemos todo o carinho, todo o reconhecimento, tudo que a gente tem recebido aí de vocês. Uma excelente noite para vocês, que vocês tenham muita saúde, muita plenitude, e a gente se vê em outros momentos por aí. Até mais, gente!